O novo CD de Josiane, Meu Milagre, já chegou. Adquira hoje mesmo. 0 Operadora 21 21 87 7000. Receba o seu milagre. Tô falando, minha gente, vou falar muito. Tô só começando essa nova jornada aqui pela TV Bandeirantes, um programa um pouco diferente do que a gente faz aqui aos sábados. Vamos ter entrevista, vamos ter debate, falando de temas da atualidade, tudo que envolve a vida, não é, da pessoa humana, seja no aspecto político, econômico, religioso, social. Vai ser um negócio quente. E o programa de hoje, eu quero falar sobre o que foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, o aborto de anencéfalos. Não gostam de usar essa palavra aborto de anencéfalos, não. Eles não gostam, não. Será que não é coisa de religioso querer impedir isso? Será que não é coisa de religião? Uma criança com deformação, a mulher sofrer 9 meses. Como é que é esse negócio? Nós vamos conversar. Eu já vou apresentar a vocês aqui 2 convidados, um médico cirurgião e uma psicóloga, e nós vamos abordar esse tema que vai ser muito, muito interessante. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Marcha para Jesus 2012 do Estado do Rio de Janeiro. Sábado, 19 de maio. Saída às 14 horas da Central do Brasil até a Cinelândia. Vamos declarar que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro são do Senhor Jesus. Marcha para Jesus, em favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Sábado, 19 de maio, às 14 horas, da Central do Brasil à Cinelândia. Realização, Conselho de Pastores e Igrejas do Estado do Rio de Janeiro. Olá pessoal, aqui é o Cantor J.A. e agora você pode adquirir meu novo CD Essência nas lojas americanas. É isso mesmo, aí perto de você, você pode adquirir meu CD Essência, meu super lançamento. Garanta já o seu. Eu sou o teu amigo, estou contigo. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é. É só uma questão de fé. O novo CD de Josiane, Meu Milagre, já chegou. Isso mesmo, o primeiro CD da cantora pela Central Gospel Music, Meu Milagre, já está disponível na loja mais perto de você. Um trabalho de excelência, feito para a glória de Deus. Adquira hoje mesmo. 0 Operadora 21 21 87 7000. 21 87 7000. E também pelo site editoracentralgospel.com. Receba o seu milagre. Como eu disse ainda há pouquinho, nós vamos falar aqui sobre o aborto de anencéfalos. E eu estou aqui como convidados, nós temos aqui a doutora Marisa Lobo, que é psicóloga com vários cursos de pós-graduação, professora universitária. Você está bem? Tudo bom? Tudo bem, pastor. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. Alegria. Eu também estou aqui com o doutor Rodolfo, ele é cirurgião, é professor da universidade, deixa eu ver aqui para não errar, da Faculdade de Ciências Médicas. Boa tarde, doutor, prazer e alegria tê-lo aqui. Boa tarde, prazer também estar com vocês. Bem, nós vamos falar sobre esse tema, mas eu quero colocar primeiro, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal quando isso foi discutido, não é mais. E eu sintetizei a sua fala, que é uma fala de 40 minutos. Nós vamos ouvi-lo aí por uns 10 minutos, o voto do presidente, ou melhor, do ex-presidente do Supremo Tribunal
federal. Nós vamos ver a fala dele sobre essa questão do aborto de anencéfalos. E depois, então, nós vamos aqui bater um papo com esses convidados. Então, presta atenção, são trechos interessantíssimos da fala do ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Vamos lá. Tudo isso significa, à margem de qualquer dúvida, para meu juízo, que é sujeito de direito, não coisa, nem objeto de direito alheio. O doente de qualquer idade, em estado terminal, portador de enfermidade incurável de cunho degenerativo, por exemplo, também sofre por seu estado mórbido e também causa sofrimento a muitas pessoas, parentes ou não, mas não pode por isso ser executado. Nem lhe é lícito sequer receber auxílio para dar cabo da própria vida, incorrendo aquele que o auxilia nas combinações da prática da eutanásia, punível nos termos do 122 do Código Penal. Vislumbrar, pois, na ínfima possibilidade de sobrevida, na sua baixa qualidade ou na efêmera duração pressuposta, argumento racional para ser fala, por impulso defensivo, por economia ou por falsa piedade, é, a meu ver, absolutamente insustentável à luz da ordem constitucional que declara, sobreleva e assegura valor supremo à vida humana. É mistério, todavia, comparar o caso do anencéfalo com outras situações incômodas ou de angústia e de sofrimento extremos, mas que não autorizam de per si a decretação da morte do paciente. A vida humana, provida de intrínseca dignidade anterior ao próprio ordenamento jurídico, fora das hipóteses legais específicas, não pode ser relativizada. Nem podem classificar os seus portadores segundo uma escala cruel que defina com base em critérios subjetivos e sempre arbitrários quem tem ou não direito a ela. A curta potencialidade ou perspectiva de vida em plenitude, com desenvolvimento perfeito segundo os padrões da experiência ordinária, não figura sob nenhum aspecto razão válida para obstar-lhe a continuidade. A ausência dessa perfeição ou potência, embora tenda a acarretar a morte nas primeiras semanas, meses ou anos de vida, não é empecilho ético nem jurídico ao curso natural da gestação, pois a dignidade imanente à condição de ser humano não se degrada nem se decompõe só porque seu cérebro apresenta formação incompleta. Mônica Torres Lopes Sanches. Se eu concordasse com essa liberação, estaria aceitando que a vida de Giovanni é uma verdade relativa, morta 6 horas e 45 minutos depois. Há um interesse meu de passar ou não por um sofrimento. Se não quero passar por ele, então ela não tem vida. Se aceito, tem vida e pronto. Ponto incontestável da minha experiência de mãe, que a vi respirar espontaneamente como qualquer outro bebê. O tempo de vida pode, sob tal avaliação, ser reduzido também em outras muitas hipóteses, como, por exemplo, a de doenças fatais incuráveis que não autorizam de modo algum a chamada antecipação terapêutica da morte, independentemente das características que assuma. Na concreta e singular organização de sua unidade psicossomática, a vida vale por si mesma, mais do que qualquer bem humano supremo, como suporte e pressuposição de todos os demais bens materiais e imateriais, e nisto está toda a racionalidade de sua universal proteção jurídica. Acrescento agora que a alegação de que a morte possa ocorrer, no máximo, algumas horas após o parto, em nada altera a conclusão, segundo a qual, atestada a existência de vida em certo momento, nenhuma consideração futura é forte o bastante para justificar-lhe deliberada interrupção. Sob a ótica jurídica, as hipóteses são análogas, porque em ambas o que se pretende, no fundo, é obter autorização judicial para a prática de um crime, ou seja, para que o agente, atuando à revelia das duas restritas excludentes de ilicitude do aborto, ou melhor, de punibilidade, possa cometê-lo sem condenação nem pena. Ainda que lhes variem os motivos ou pretextos, como inviabilidade do feto, suposta liberdade de abortar ou falta de recurso financeiro, nas duas hipóteses é a mesma pretensão substancial e idêntica à sua visível hostilidade ao sistema jurídico.
Ser a anencefalia incompatível com a vida extraordinária prova, aliás, menos que o necessário, pois daí não se tira ser anomalia incompatível com a vida em geral. Mônica Torres Sanches pergunta, depois de noticiar que viu a sua filha respirar e chorar durante 6 horas: quem não tem vida, chora? Tamanha a evidência de que tem vida o anencéfalo, que se uma vez nascido for vítima de alguma agressão ou atrocidade, estará configurado o crime correspondente, seja homicídio, infanticídio, estupro, lesões corporais, etc. Ninguém, na posse de suas faculdades mentais, ousaria reputar isentos de punibilidade tais atos de violência cometidos contra anencéfalos recém-nascidos. Qual é a única resposta sensata, a meu ver, do mundo jurídico? A consciência da responsabilidade de magistrado não me impõe, senão estimar com redobrada cautela as consequências que a formulação de qualquer juízo na matéria pode desencadear às pessoas e à sociedade em tema tão delicado como é do alcance constitucional do valor supremo atribuído à dignidade e à incolumidade da vida humana. Ainda quando se conceda que, no caso da anencefalia, a ciência médica atua com margem de certeza igual a 100%, sendo nenhuma chance de afastar-se da sobrevida os feitos da deficiência, como sustentou um grande médico, é inegável que o estado atual da medicina não apresenta de condições de identificação precisa da anomalia em 100% dos casos. Se com tomografia de uma menina de mais de 1 ano, os médicos não chegam a um acordo sobre se ela é anencéfala ou não, como dirão que dentro do útero, com ultrassom, eu tenho 100% de certeza se a criança é anencéfala? Pois, em minha opinião, embora a técnica evoluísse a ponto de discernir o que não é o caso, claramente as hipóteses de verdadeira anencefalia, a eliminação daquele feto não seria compatível com o direito. Mas a solução alvitrada, sob apoiar-se nas ideias de liberdade pessoal, inexistente quando se cuida da tipificação de crime, de tortura, onde não há sofrimento injusto nem intencional, reflete apenas, não posso deixar de dizê-lo, uma certa atitude egocêntrica, enquanto sugere uma prática cômoda de que se vale a gestante para se livrar do sofrimento e da angústia que são reais, sobrepondo ao sentido ético de respeito que o pacto pressuposto instaurador da civilização e da cultura consagrou à vida humana, atender às solicitações primitivas do princípio do prazer. Trata-se de ver logo que a vida humana, hospedada na carne frágil do feto imperfeito, não pode, a despeito da fortuita imperfeição, que não lhe subtrai dignidade jurídica imanente, ser destruída a fórceps para satisfazer sentimento quase sempre transitório de frustração e de insuportabilidade personalíssima de uma dor, ainda que legítima. De todo modo, nesse caso, a gravidez intencional ou fortuita não decorre de nenhum ato de violência, mas do cabal exercício da liberdade dos legisladores. Culpa pela anencefalia, sim, culpa se pudesse pensar, enquanto uma evasão de algum modo confortadora, só poderia ser atribuída ao acaso, à natureza, à genética, a fatores epigenéticos ou até, para os que creem, a desígnios insondáveis de entes divinos. Mas o que não quadra é qualificar esse acontecimento trágico, verdadeiramente trágico, como algo que, injusto do ponto de vista da lei dos homens, ipso facto outorgasse à mãe poder jurídico de sacrificar o feto como realização legítima contra uma injustiça dolorosa. Quem somos nós para falar e decidir acerca de justiça subespécie eternitate? E são estas as razões pelas quais, com maior respeito, não apenas as razões humanas legítimas às quais eu me associo, de todas as mães que têm essa situação absolutamente lamentável de trazer no seu ventre um feto cuja vida extrauterina é de probabilidade restrita, e não obstante também o respeito que eu tenho a todas as razões contrárias, impostas pela douta maioria já formada, é que desta feita
Eu não posso sequer encerrar meu voto dizendo que talvez, nesse caso, a douta maioria tenha razão. Desta vez, pesa-me dizê-lo que não posso reconhecer. Que é isso, ó? O doutor, ó, Peluso, ó, palmas, arrebentou a boca do balão, como a gente diz. Parabéns. Eu tenho certeza, as minhas convicções, que o Supremo Tribunal Federal, ele não foi feito para ser politicamente correto, mas para interpretar corretamente a Constituição. Deixa eu perguntar, doutor Rodolfo, afinal de contas, é aborto ou não é aborto de anencéfalos? Em primeiro lugar, é importante conceituar o que significa uma criança com anencefalia. O que significa anencefalia? Porque a anencefalia, o nome, ele é muito traiçoeiro. As pessoas pensam que anencefalia significa sem encéfalo, porque o prefixo A significa sem. Então até pergunta-se, por que então tanta controvérsia? Ela não tem encéfalo, então está como se fosse morte encefálica. Na realidade, o nome não é bem aplicado. O melhor nome seria mero anencefalia, ou seja, falta parte do encéfalo. Então, com esta parte remanescente do encéfalo, esta criança, ela pode chorar, ela pode respirar, ela pode deglutir. Muitos trabalhos mostram, através de um mecanismo de neuroplasticidade, ou seja, em que uma célula nervosa pode substituir a outra, então pode até ter um certo grau de consciência primitiva. Então, o que aconteceu na DPF 54? A tese da DPF 54, ela se baseava, para dizer que não é aborto, na premissa de que todas essas crianças morrem imediatamente após o parto. E que elas, quando nascem, elas nascem como se fosse morte encefálica, morte cerebral, como dizem os leigos. Mas acontece que a tese não encontra respaldo na medicina. Primeiro, porque a criança, ela pode sobreviver além das primeiras horas após o parto. São descritas sobrevivências de uma semana, um mês, vários meses, um ano e mais de ano. É lógico que é uma vida limitada, existe uma incapacidade de se perceber essa interação dessa criança com a sua mãe, mas muitas mães referem, quando essas crianças têm alta, é lógico que é uma grande minoria, mas essas crianças, quando têm alta, elas interagem com a sua mãe. Por exemplo, nós temos um caso de uma senhora, de uma criança aqui no Brasil, que viveu 1 ano e 8 meses. A mãe dessa criança, quando ela foi fazer uma ressonância magnética, ela referia que essa criança chorava no aparelho de ressonância. E a mãe, do lado dela, falando algumas palavras, acalmava essa criança. Mas só a mãe acalmava, outras pessoas não acalmavam. E o resultado dessa ressonância, assim como da tomografia computadorizada, mostrou que essa criança tinha realmente anencefalia. O laudo foi verificado por 3 médicos do exterior, inclusive o professor Alan Shulman, da Universidade da Califórnia, que constatou que a criança realmente tinha anencefalia. Então nós vemos uma criança de 1 ano e 8 meses que sobreviveu esse período e que tinha esta afecção. Então, por outro lado, quando essa criança está dita em morte encefálica, isso não é verdadeiro, porque essas crianças respiram. E nós sabemos que quando alguém respira, essa pessoa não está, em hipótese alguma, em morte encefálica, porque um dos quesitos principais é ter a apneia, que é a falta da respiração. Dessa forma, portanto, essa tese não encontra substrato médico. E o que se está fazendo, desde o momento que essas crianças têm uma possibilidade de vida extrauterina, embora limitada, está se fazendo um certo tipo de aborto realmente. Bem, se você quer fazer alguma pergunta, você pode me seguir no Twitter. Você pode seguir @pastormalafaia para fazer perguntas que eu vou passar aqui. Doutora Marisa Lobo, a questão é a seguinte: será uma mulher 9 meses carregando uma criança que, já ouvimos o doutor aí, pode viver 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou pode morrer imediatamente. Qual é o sofrimento maior? Essa mulher carregar 9 meses essa criança, certo?
há um sofrimento, não negamos o sofrimento dessa mãe, mas ao abortar, as sequelas para essa mulher. O que é pior nessa questão? Quem sofre mais nesse momento? A mulher que aborta, certo? E dá uma ideia na sociedade, abortou, tô livre, acabou a história. Será que é isso mesmo? Ou será que essa mulher tem sequelas, mesmo sabendo que está abortando uma criança anencéfala? Com certeza não para por aí. A gente costuma dizer, né, a sociedade relativista, né, porque na realidade eles estão relativizando a vida e isso é muito perigoso. Nós não temos mais princípios universais que regem a nossa conduta. Então cada um monta o seu grupinho, cria uma éticazinha ali e relativiza em nome do prazer. E isso é muito doloroso e é perigoso. Uma coisa assim que eu gostaria de dizer, Silas, que nós estamos sendo influenciados há muito tempo por uma corrente filosófica, o iluminismo, que nos induz a acreditar que tudo é relativo. Então, eu matar uma criança, porque é matar, é um assassinato. Não vamos poupar palavras. Se é aborto, não aborto. Aborto é uma violência, é tirar uma vida dentro de você. E se nós acostumarmos, relativizarmos a vida, então, assim, nós estamos numa situação bem dramática mesmo. O psicológico da mulher entende isso como uma violência. Então, pode, por aquele momento, os problemas acabaram naquele momento, porque, de repente, ela está ali, não sabe como vai criar aquela criança, é uma criança com defeito, mas a gente tem que pensar, o que eu estou praticando? Eu estou praticando uma eugenia? Os nazistas praticavam isso também, ou seja, matavam as pessoas que tinham defeito. Em nome de um racismo. Nós vamos fazer o quê? Praticar eugenia em nome de humanismo? Isso psicologicamente afeta sim, causa muitos transtornos psicológicos, não acabou aí, porque o corpo da mulher, desde o psicológico dela e até o seu corpo mesmo, através de hormônios, ela é preparada para ser mãe. Então, a partir do momento que há a concepção, o corpo começa a se transformar de acordo com os hormônios, o próprio corpo. A gente sabe que a mulher enjoa, a mulher começa a se preparar psicologicamente para receber aquele feto. E uma interrupção involuntária já causa um trauma muito grande, mas uma interrupção voluntária é você concordar psicologicamente com a morte de alguém, porque a mãe ela percebe aquela gravidez não como um pedaço de carne, como querem, né? Como autorizaram, é um pedaço de carne, você tira lá sem vida, não. Ela entende aquilo como uma criança. Quando ela comete o ato de tirar aquela criança dentro dela, ela está contribuindo com o assassinato. E isso vai trazer, em médio e longo prazo, muitos problemas, ainda que seja anencéfalo, ainda pode ser muito pior, porque eu escolhi tirar uma criança por defeito, porque ela tem defeito. E isso traz um sentimento de culpa e vai gerar muitos transtornos, a gente vai falar no decorrer, inclusive leva a pessoa a uma saída mágica para esses problemas, que é as drogas e até mesmo ao suicídio, dependendo das comorbidades que ela já tem associada a esse fato. Verdade é o seguinte, minha gente, a doutora falou aqui do nazismo, não é? Na China, hoje, não estamos falando de 40, 50 anos, é hoje. Hoje, na China, já se faz aborto por crianças com deficiências. Isso é um negócio terrível. Síndrome de Down é eliminado na China, tá? Teve agora um ativista chinês que fugiu e também quando é do sexo feminino. Isso aí é uma moderno, eu chamei quando eu vi esse debate do moderno nazismo, certo? Dos tempos de hoje, onde também, a verdade, a coisificação da vida. A vida está sendo coisificada. Controle populacional. Controle. Então, a gente resolve através do aborto, não de medidas preventivas, educativas, do enfrentamento a esse problema. A gente resolve primeiro, a gente induz a juventude a achar que sexo fácil é bom, que é bom para a saúde, depois elas ficam grávidas e agora a gente pode resolver o problema abortando. É simples assim. Eu vou perguntar uma coisa aqui ao doutor Rodolfo, que eu fico ouvindo muita gente falar. Não, aqui, vou ampliar um pouco essa história, certo? Mas, doutor Rodolfo, eu ouço falar que a questão de aborto é uma questão de saúde pública. Isto é, tem que ter aborto, certo? Porque mulheres estão morrendo porque estão fazendo abortos clandestinos. Como é que é essa história? Eu vou inserir isso aqui no contexto. Já que a vida
é real, de um anencéfalo, então é um aborto. Podem inventar o que quiserem, podem deturpar do jeito que quiserem. Como é que o senhor vê essa questão de saúde pública? Bom, a saúde pública, como também a medicina, ela visa sempre a proteção da vida das pessoas, a melhor qualidade de vida. Então, em princípio, a saúde pública deve zelar pela saúde materna e pela saúde fetal. E procurar sempre métodos que diminuam ambas as mortalidades, tanto a mortalidade materna quanto a mortalidade fetal. Um obstetra, por exemplo, quando está exercendo a sua prática e do binômio materno-fetal falece, fica extremamente frustrado, porque, de fato, ele procura zelar pela vida dos dois. Então, ao meu ver, a saúde pública deve proporcionar as condições para abaixar ambas as mortalidades do país. E se alguém está procurando um serviço de abortamento, muitas vezes por razões sociais, e o que a gente verifica muitas vezes isso, ela deveria ser amparada socialmente pelo governo no sentido de evitar esse tipo de prática, porque o estímulo a essa prática faz aumentar a mortalidade fetal. E não é esse o objetivo da medicina. E nem quero crer da saúde pública. Bem, eu estou recebendo aqui, através do Twitter, @pastormalafaia, certo? Algumas perguntas aqui. O Josué Gomes diz assim: há diferença ética entre tirar um anencéfalo do útero e desligar os aparelhos de quem tem morte cerebral? O que o senhor diz? Em relação a isso, a pessoa que está em morte encefálica, a pessoa está clinicamente morta. Então, nesse caso, os órgãos são retirados, os órgãos podem ser doados para transplante. Isso é uma situação. Mas já a anencefalia não é essa situação, porque a criança com anencefalia, ela não está em morte encefálica. Inclusive, isso é uma resolução, uma portaria do Ministério da Saúde impedindo a retirada de órgãos em crianças com anencefalia, justamente porque é difícil se verificar a morte encefálica nessas crianças. Então, uma coisa é a morte encefálica e outra coisa é a situação da anencefalia, em que parte do encéfalo está funcionando. Bem, gente, tem uma outra aqui, tem vários aqui, a gente está recebendo aqui através do Twitter, e aí que para escolher aqui é um negócio de doido, certo? Então, eu estou aqui passando aqui o dedo aqui para poder escolher alguma aqui de tantas, alguma, com todo respeito, não tem nada a ver com a situação que nós estamos falando aqui, mas vamos lá. Diz aqui o Leandro Pimenta: talvez situação como esta não deveria ser de escolha pessoal, ou seja, sem interferências externas? O que você acha, doutora Marisa? Nunca é pessoal. 80% das mulheres que abortam, isso é pesquisa científica feita nos Estados Unidos, 80% das mulheres que abortaram dizem que não abortariam se elas não fossem induzidas ou se elas tivessem apoio. Nunca é só dela a escolha. Nunca é só dela. Eu tenho muitos pacientes durante meus 15 anos de profissão e muitos que abortaram e muitos que chegaram no consultório querendo abortar. Então, eles chegam lá pressionados pela família, pelo namorado, chegam pressionados pela mãe, aquela mãe que não quer que a filha perca a vida dela, né? Mas pode perder a vida do feto, né? Mas não quer que perca a vida. E, na verdade, assim, a pessoa ela não escolhe sozinha, porque se ela tivesse apoio de um pai, de uma mãe ou do próprio namorado, ainda que não casasse, mas que desse todo o apoio, ela não abortaria. Isso as mulheres falam. Eu não encontrei uma paciente feliz por ter abortado. Pode passar-se anos. Eu tenho uma paciente que é bem interessante e eu descobri que ela fez aborto porque eles se envergonham de fazer aborto. Independente de ser legal ou não ser legal, ninguém tem orgulho de dizer vou lá fazer aborto. Você não tem orgulho de dizer que fez aborto, é porque aquilo causa um sofrimento psíquico gigante. Mas essa mulher em especial, eu descobri que ela fez aborto em terapia, ela não contava, porque ela sonhava muito com sapatinho de bebê, 52 anos, aborto com 17 ela fez. Sapatinho de bebê, ela ouvia vozes, criança chorando, ela tinha problemas na sexualidade dela, era muito grande. Ela desenvolveu transtorno obsessivo compulsivo, ela desenvolveu síndrome de pânico, tudo por causa de um aborto que ela fez aos 17 anos.
E eu perguntei para ela, o teu aborto, você, na época, você faria... Se você pudesse voltar atrás, eu só fiz porque eu não tinha apoio, porque a família recrimina, a sociedade recrimina. Você acredita que os homens são os maiores responsáveis por induzir uma mulher ao aborto? Inclusive, tem muitas mulheres que morrem, que são mortas pelos maridos, porque não querem tirar os bebês, e os maridos não querem sustentar e assassinam as suas mulheres. Se você for em presídio, você constata isso. Então, a agressão contra a mulher é muito grande. O que nós deveríamos fazer é prevenir isso, é dar apoio, políticas públicas de apoio a essas mulheres. Não escolher o método mais fácil, vamos matar e pronto, acabou-se. Só que aqui na tua cabeça não acabou e te acompanha para o resto da vida. Bem, eu vou mostrar agora, é bem forte, não é? Uma mulher que não faz o aborto de um anencéfalo. Você vai ver aí as cenas, a fala, presta bastante atenção. Vamos lá. Vitória de Cristo é o nome dela e a história que vamos contar agora é impressionante. Ainda no pré-natal, Joana e Marcelo receberam uma notícia assustadora. O bebê tinha uma séria malformação cerebral. Antes nós escutávamos que era para simplesmente antecipar o parto, ou seja, era para abortar. Que ela é incompatível com a vida, que a mãe corria muito risco e que ela não poderia cumprir nada na vida. Eles me falaram que com certeza o melhor naquela situação era a gente antecipar o parto, a gente interromper a gravidez da Vitória. E assim começou a luta do casal pela vida da pequena Vitória. Desde o início a gente eu falei que eu queria continuar com a gravidez, que eu amava minha filha, eu queria dar oportunidade a ela de nascer, de viver o tempo que ela pudesse viver. E não é por causa de uma má formação que a gente vai descartar. Não, bem pelo contrário, aí que nós vimos que a gente precisava amar ainda mais, zelar ainda mais, né? E aceitar o plano de Deus para nossa vida. Vitória nasceu e precisou ficar 5 meses na UTI neonatal, com cuidados especiais. Foi nesse período que ela passou por uma cirurgia reparadora da caixa craniana e assim a possibilidade de Vitória ir para casa começou a ficar cada vez mais perto. E foi isso que aconteceu, para a surpresa de todos. Contra todas as previsões médicas, Vitória hoje, com 2 anos e 2 meses, se alimenta normalmente, engatinha com ajuda e recentemente começou a sorrir com as brincadeiras. Para os pais, o futuro, embora continue incerto, o hoje é vivido com esperança de que dias melhores virão. Hoje, Vitória faz fisioterapia para fortalecer a musculatura, além de terapia ocupacional. A mãe se dedica integralmente à filha e o casal pretende ter outros filhos. Quando pergunto se a mãe se arrepende de não ter interrompido a gravidez, a resposta vem do coração. Em momento algum eu me arrependo. Teve momentos que eu tive medo, mas eu sentia que eu tinha que amá-la, eu sentia que eu tinha que cuidar dela. E quando ela nasceu, eu tive certeza absoluta de que eu tinha feito a coisa certa. Assim, quando eu a vi, eu vi, é um bebê, é minha filha, é uma criança. Como eu poderia ter interrompido? Como que poderia ter privado ela do direito dela de nascer, do direito dela de viver? Hoje, Joana e Marcelo ajudam outros pais com o mesmo problema e aconselham a não optarem pelo aborto, mesmo em caso de anencefalia. Assim, liberar o aborto é a mesma coisa de falar, a minha filha ela não tem potencial para fazer uma faculdade, por exemplo. Então vamos eliminá-la. Vamos matá-la? Será que alguém teria a capacidade de olhar para ela e falar, olha, ela tem uma malformação, ela nasceu sem calota craniana, ela é anencéfala. Vamos matar essa doçura, vamos matar essa menina tão amável. Eu acredito que o pior do ser humano, o ser humano mais frio possível, não conseguiria tomar essa decisão, né, de matar uma menina tão inocente, tão linda e tão cheia de vida.
Entendo que muitas crianças não vivem tantos dias, mas têm o mesmo direito que a Vitória, né? O direito de viver. Que lição, hein? Que lição de vida. Doutor Rodolfo, eu tenho ouvido alguma coisa sobre a questão de a precisão. Eu até vi o doutor, Sua Excelência, o ministro do Supremo, falar sobre a questão de precisão, né, desse diagnóstico. Isto é, anencéfalo, comprovado, a medicina comprova realmente, não tem dúvida nenhuma. Há uma precisão para determinar ou não há essa precisão? Eu vou pegar o caso dessa paciente que acabou de ser mostrada aqui, mas na realidade eu conheço esse caso pelo blog. Mas o blog é muito detalhado, de tal forma que muitas informações são ali passadas. Esse caso vai poder ilustrar. Segundo as informações contidas no blog, essa criança nasceu sem a calota craniana e teve um momento que ela tinha uma chamada exencefalia, ou seja, o cérebro, o encéfalo estava exposto ao líquido amniótico da cavidade, dentro da cavidade uterina. Com o progredir da gravidez, esse encéfalo que estava sendo exposto foi, de uma certa forma, lesado por ação desse líquido, por ação das pressões. E, inclusive, existe uma boa corrente que diz que a anencefalia, ela provém da exencefalia. Primeiro, a criança nasceria sem a calota craniana, ficaria com o cérebro perfeito, mas exposto. Com o passar do tempo, esse cérebro seria lesado. E essa menina, quando nasceu, pela informação que nós temos, o pediatra deu o diagnóstico neonatal de anencefalia. Na realidade, parece, nesse caso, que essa destruição do encéfalo foi um pouco menos do que o habitual, mas não deixou de ter o mecanismo básico da transformação da exencefalia em anencefalia. Esse mecanismo já foi provado em estudos experimentais também, a passagem da exencefalia para a anencefalia. E durante essa gravidez dela, no pré-natal, o diagnóstico foi de exencefalia e depois, segundo o site, não se conseguia bem determinar o que acontecia com o restante do encéfalo. Provavelmente ele estava sendo substituído, lesado. Então, o que nós temos a observar? Devemos ter muita cautela, porque nós não sabemos precisar exatamente se aquela malformação que está acontecendo no encéfalo vai permitir uma maior ou uma menor sobrevida. Eu vou dar aqui uma hipótese. Na realidade, não é um assunto fechado, apenas uma hipótese. A partir de 2004, começou a se colocar ácido fólico nas farinhas, obrigatoriamente na farinha de milho, farinha de trigo, por uma determinação da Anvisa. E esse ácido fólico ajuda a prevenir a anencefalia. Os países, de modo geral, que usam essa política, têm uma diminuição da incidência dessa doença. Será que começarão a aparecer algumas crianças com uma forma mais atenuada de anencefalia? É uma pergunta que precisa ser respondida. Perfeito. Talvez comece a aparecer crianças que teriam uma sobrevida um pouco maior. Por isso que, ao meu ver, esse assunto ser tratado com muita prudência. Porque quando você teve aquela sentença, a premissa daquela DPF é que seria aborto. Ou seja, a criança teria de morrer imediatamente após o parto. Imediatamente após o parto. Agora, os métodos atualmente disponíveis não te darão essa certeza de que essa criança morrerá imediatamente após o parto. Isso que eu quero dizer. Embora dê até o diagnóstico de anencefalia, elas não dão a certeza de quem são aquelas crianças que morrerão imediatamente após o parto. Porque você não pode precisar como está o funcionamento dessa estrutura. Então, e até em nome da prudência, isso teria de ser revisto. Por conta de você não poder precisar essa situação. Não a questão do diagnóstico da anencefalia, mas de quanto essa criança também poderia sobreviver. Perfeito. Doutora Marisa, a questão é a seguinte: a mulher que faz um aborto de um anencéfalo,
ela tem o mesmo nível de um sofrimento de uma mulher que faz um aborto porque uma gravidez indesejada, isto é, a criança está perfeita, ela resolveu abortar porque não quer aquela criança. O sofrimento de um aborto está no mesmo grau, isso é, para uma mulher, mesmo sabendo que aquela criança vai nascer e vai morrer, e a outra que sabe que de fato aquela criança poderia viver e ser perfeita, o efeito psicológico na mulher se compara? Como é que é essa história? É devastador o efeito psicológico na mulher, independente se é involuntário ou se é voluntário. O que a gente percebe é assim, que um aborto involuntário, que é um aborto espontâneo, que aconteceu ali, a mulher, ela consegue elaborar o luto. Então, toda a família, coitadinha, perdeu o bebê, todo mundo é solidário. A mulher que aborta, ela aborta em silêncio, ela não teve tempo de elaborar esse luto, a sociedade não permite isso e ela guarda para si. Quando ela aborta uma criança com defeito, ela vai ter sofrimentos, ela vai sentir culpa e isso pode levar a mulher até a suicídio. Eu sei que tem muitas correntes filosóficas, a gente volta, né, a essa questão da corrente filosófica e principalmente homens, né, ou até homossexuais mesmo que não podem gerar um filho, que acham que nós somos fundamentalistas quando falamos dessa questão psicológica. Aqui a gente está falando da questão psicológica, é uma violência para a mulher, é uma retirada de uma criança dentro de você. E quando a criança é anencefala, ou seja, a criança tem um defeito e você não aceita pelo defeito, os teus conceitos mudam com o passar dos anos. E isso vai ter um efeito dominó em você, é incrível. Eu queria só mostrar aqui que eu trouxe a nível de ciência mesmo. Olha, o aborto é responsável, de fato, por uma série de problemas profundos. Isso é taxativo. 160% do aumento do índice de suicídios nos Estados Unidos, segundo uma associação que trabalha a saúde mental, é decorrente de aborto. Houve um aumento de 225% nos índices de suicídio na Grã-Bretanha. Há um aumento de 546% de suicídio na Finlândia. No total, um aumento na média do risco de suicídio nesses 3 estudos é 310%. Então, nós queremos proteger a vida da mãe, nós não percebemos o fator psicológico e que isso pode causar um suicídio na mulher. Ou seja, você está tentando proteger uma mulher e, na realidade, você está levando ela para a morte. Então, é muito complicado isso. E quando a gente tem princípios e a gente resolve por pressão social, porque a sociedade, ela pressiona a abortar, você tem problemas sérios psicológicos e pode levar a suicídio. E de anencefalo é porque você praticou o nazismo na realidade, né? Eufemismo, escolhi porque aquele ali tem defeito. Isso pesa no inconsciente da pessoa. Bem, nós estamos falando, né, sobre o que foi aprovado no Supremo Tribunal Federal, a permissão, né, ao aborto terapêutico. Porcaria nenhuma, é aborto, é uma vida. E já que a gente está falando disso, eu vou voltar daqui a pouquinho e vou voltar com a Josiane, que vai cantar aqui uma música linda sobre milagre, não é? Nós cremos em milagre, um bonito CD. Isso daqui a pouquinho, já já. Não sai daí não, a gente vai voltar. Marcha para Jesus 2012 do estado do Rio de Janeiro. Sábado, 19 de maio. Saída às 14 horas da Central do Brasil até a Cinelândia. Vamos declarar que o Brasil e o estado do Rio de Janeiro são do Senhor Jesus. Marcha para Jesus, em favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Sábado, 19 de maio, às 14 horas, da Central do Brasil à Cinelândia. Realização, Conselho de Pastores e Igrejas do Estado do Rio de Janeiro. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é. É só uma questão de fé. O
O novo CD de Josiane, Meu Milagre, já chegou. Isso mesmo, o primeiro CD da cantora pela Central Gospel Music, Meu Milagre, já está disponível na loja mais perto de você. Um trabalho de excelência, feito para a glória de Deus. Adquira hoje mesmo. 0 Operadora 21 21 87 7000, 21 87 7000 e também pelo site editoracentralgospel.com. Receba o seu milagre. Olá pessoal, aqui é o cantor JA e agora você pode adquirir meu novo CD Essência nas lojas americanas. É isso mesmo, aí perto de você, você pode adquirir meu CD Essência, meu super lançamento. Garanta já o seu. Eu sou o teu abrigo, estou contigo. Bem, minha gente, antes de continuarmos aqui, porque na verdade já estamos pertinho aqui do final, falando sobre anencéfalos e de aborto de maneira em geral, eu estou aqui com a Josiane, que está lançando nesses dias um CD lindíssimo, 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 Meu Milagre. Você encontra em tudo que é livraria. Eu vou dar aqui o telefone para você. Já a Josiane vai cantar, mas eu quero aproveitar aqui e oferecer aqui 4 livros livraços aqui que vão ser bênção para a sua vida, ó. 2 aqui exclusivo para o Clube da Luluzinha, para as mulheres. A Mulher que Preciso Ser, tornando-se a pessoa que Deus quer que eu seja. Esse é um livro que custa R$ 29,90, um livro fenomenal para as mulheres. Um outro, Uma Mulher Admirável, em busca de um verdadeiro romance. É um livrão muito bacana para as mulheres. Também custa R$ 29,90. Eu vou fazer uma promoção. Esse aqui não é só para as mulheres, não. Como construir um casamento duradouro? É, meu filho, casamento hoje também virou coisa. Casa hoje, casa amanhã, casa com um, casa com outro. Como construir um casamento duradouro? R$ 29,90. E aqui, o meu livro que eu estou lançando agora aqui no programa. Silas Malafaia, Minhas Experiências de Vida. Eu tenho muito que aprender, mas acho que tem alguma coisinha que eu posso dizer. Esse livro é um livro fenomenal que tem uma memória fotográfica. Ó, mostra, será que dá para ver? Mostra aqui a minha trajetória, sabe? Com experiências da minha vida. Olha, muito, muito, muito bacana, tá? Minhas Experiências de Vida. Ele custa R$ 32,90. Você não é obrigado a levar tudo, ok? Se você quiser os 4 livros, eu te dou 20% de desconto e você paga em 6 vezes no cartão ou no cheque pré e não tem despesa de correio. Agora, se você for levar menos do que isso, aí tem que pagar a despesa de correio e a gente até divide no cartão. Vou lembrar aqui para você, A Mulher que Preciso Ser, Uma Mulher Admirável, Como Construir um Casamento Duradouro, Silas Malafaia, Minhas Experiências de Vida, ok? E o CD de Josiane, Meu Milagre. Se você quiser, você pode ligar agora. 0 Operadora 21 21 87 7000. 0 Operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 Operadora 21 2598 2019. Hoje, até 4 da tarde, de segunda a sábado, de 8 da manhã às 8 da noite. Pela internet, com qualquer cartão, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Repetindo o telefone, 0 Operadora 21 21 87 7000. Você pode ligar agora até às 4 da tarde no domingo e de segunda a sábado, de 8 da manhã até às 8 horas da noite, ou pela internet, editoracentralgospel.com. É, Josiane, o CD está muito caprichado, está muito bonito. E nós vamos ouvir o hino que dá origem.
te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei, eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão, me prostrarei pra te alcançar. Muito bonito. O CD de Josiane, Meu Milagre, R$17,90. Você pode adquirir agora. 0 operadora 21 21 87 7.000 até 4 da tarde ou de segunda a sábado de 8 da manhã às 8 da noite ou pela internet. Isso aí, editoracentralgospel.com. O tema é muito grande e eu tenho certeza que eu vou trazer de novo aqui o Dr. Rodolfo. Ele é um médico, cirurgião, professor, não é, da Universidade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, a doutora Marisa Lobo, que é psicóloga com muita formação, porque o tema não vai parar por aí. Essa aí é a primeira porta
É a primeira janela que eles querem abrir para o aborto. Então nós vamos ter aqui outras discussões. Muito obrigado, doutor Rodolfo, pela sua presença. Muito obrigado, doutora Marisa. Eu vou dar aqui um minutinho para o doutor Rodolfo, um minutinho para a doutora Marisa, porque o tempo está contra nós. Bom, a mensagem que eu gostaria de dizer é que nós, em relação a essa questão de aborto, de intervenção nas malformações congênitas, é sempre acreditar na medicina. O professor Jérôme Lejeune, que é o pai da genética moderna, descobridor da normalidade cromossômica da síndrome de Down, dizia: se a natureza condena, não cabe à medicina executar a sentença, mas sim transformar a pena. Então, o que fazemos nós? Aguardamos o avanço da medicina. Muitas doenças que não eram curadas até um pouco tempo passaram a ser curadas. Muitos médicos que diziam que era impossível curar uma determinada doença se viram desautorizados pouco tempo depois. Portanto, nada impede que, com o progresso da ciência, da engenharia celular, dos processos microinvasivos, da biologia celular, não se possa um dia, por exemplo, fazer uma proteção daquele encéfalo exposto de uma pequena criança ou fazer alguma outra intervenção. Dessa forma, é muito importante acreditar que a melhor maneira de tratar essas malformações é continuar pesquisando a sua cura e usar, quando não é possível curar, os chamados cuidados paliativos, que buscam dar toda a dignidade ao ser humano, dando toda a qualidade que ele precisa na vida que lhe resta. Muito bem, muito obrigado, doutor Rodolfo. Doutora Marisa. É um prazer enorme estar aqui com o senhor, né? Digo isso sempre, porque estar com Silas Malafaia é um prazer mesmo. Prazer é meu. A gente tem que meio que tietar, porque é um homem de Deus, né? E eu queria dizer assim, deixar uma mensagem para a população, né? Que o direito de nascer de um bebê deve ser muito maior do que o direito dos pais de se livrar dele. Que o que nós precisamos fazer é adotar medidas protetivas mesmo, uma rede de colaboração e de proteção. Nós precisamos criar mecanismo de proteger essa mãe, de dar esse apoio para que ela não venha abortar. Nós não podemos relativizar a vida, porque a vida não é uma coisa. Nós temos que nos nortear por princípios. E isso vai fazer um efeito rebote no emocional muito grande das pessoas. Nós não podemos dizer que esse ser humano vai ser abortado e vai acabar ali, porque não vai. A mulher que abortar, e bem como a família, vai sofrer consequências disso. E nós temos uma capacidade de ressignificar a nossa vida, isso é muito importante. Então não importa se o bebê tem problema, se não tem problema, é uma vida que está ali. E ele tem direito de viver. E é interessante que as pessoas que hoje querem matar essas crianças, porque é matar o nome, sabe, Silas? Que quer matar essas crianças são as mesmas que tiveram direito de nascer. Eu queria também deixar o meu site, marisalobo.com.br, psicologiacristã.com.br. Se alguém quiser fazer alguma pergunta nesses termos sobre aborto, telefone. Eu responderei. Você é terapeuta em Curitiba. Curitiba. Dá seu telefone. 41, alguém pode estar precisando de um terapeuta, né, de classe, pode procurar a doutora Marisa. 41 3367 1245. Eu sou psicóloga e tenho orgulho de dizer que eu sou cristã. Amém. Amém. Minha gente, eu vou encerrar aqui, eu vou até brincar com a última malafaiada aqui do programa. É o seguinte: todo ser humano nasce para morrer, seja um segundo após o parto ou aos 100 anos. E não está no ser humano o poder de decidir quando é que ele vai morrer. 2, eu gosto da frase das feministas: toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Então agora vamos analisar. Toda mulher, 50% dos fetos, no mínimo, são mulheres, não tiveram o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Toda mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. O feto ou o pequeno bebê não é prolongamento do corpo da mulher. Ele é um ser independente. Na gestação, o agente ativo é o feto. O agente passivo é a mãe. Toda mulher tem o direito de determinar. Nenhum ser humano tem direito de determinar nem sobre o seu próprio corpo, que dirá o corpo dos outros. Toda mulher
tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Determinar indica responsabilidade. A maioria quase que absoluta de abortos é fruto de irresponsabilidade. Portanto, aborto é matar uma vida. No próximo domingo, Dia das Mães, eu vou estar aqui com as 4 mulheres mais poderosas da minha vida. Vocês vão saber no próximo domingo, aqui no Fala Malafaia. Boa tarde, Deus abençoe, uma excelente semana. Até o próximo programa, querendo Deus.